Amém. Mais alto, igreja. Amém. Nós vamos ter, nesse final de semana agora em Maceió, a nossa conferência, a nossa celebração, melhor dizendo. Só para a igreja toda estar sabendo, queria muito que você se organizasse. Terça-feira agora nós chamamos um pastor nosso, amigo nosso de Brasília. Ele vai estar aqui conosco no nosso culto de terça-feira. Então já vai ser uma pré-celebração aqui terça-feira às 19h30. Vai ser de 19h30 até as 21h30 na terça-feira. Na quarta-feira também nós vamos ter a pré-celebração. Então vai ser terça e quarta aqui em Recife. Entrada franca, entrada gratuita. E a partir de quinta-feira já vai ser em Maceió. Esse ano vai ser em Maceió a celebração do Nordeste. Então, o nosso ônibus de sexta-feira já encerrou, né? Quem iria sexta-feira. Estamos ainda com algumas vagas para quem quiser ir no ônibus de sábado. Então, procure seu líder, procure a pessoa que está te trazendo para a igreja, faça a tua inscrição, se organize para estar conosco. Algumas pessoas que não vão poder estar em Maceió, tem pessoas que estão fazendo as ofertas. Então, quando você fizer a sua oferta, você pode trazer na terça, na quarta-feira, mas não se esqueça de ter um pedido. Oferta sem nome não tem valor. Então, tenha um pedido, faça sempre com uma semente, como um direcionar. Nunca entregue nada no altar sem um foco, sem um alvo, sem uma determinação. Amém, igreja? Essa semana para a Sara Pernambuco é a semana mais importante para nós do ano. É a semana que Deus vai derramar um novo tempo sobre nós. Então, se organize, se prepare, se estique para estar conosco aqui na terça, na quarta. Aqueles que vão para Maceió, abra teu coração, abra a tua mente. É mais do que simplesmente se deslocar para um outro lugar, é receber o melhor de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche teus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo momento que o Senhor nos permitiu viver nesse culto, através do louvor, através do momento profético. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo que foi determinado, tudo que foi adorado, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Senhor, que a palavra seja a tua voz em nossas vidas, que seja a resposta das nossas perguntas, que seja a solução dos nossos questionamentos, que nós hoje possamos abrir o nosso coração, meu irmão e minha irmã que está assistindo em casa hoje, da mesma maneira possa receber essa mesma unção. Nós declaramos, Senhor, que a tua palavra não será vazia no dia de hoje. Em teu nome, Jesus, amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluias. Amém. O telão aqui na frente não está funcionando, tá? Só para o pessoal saber lá. Vamos lá. Eu quero dar continuidade à nossa série Visionários. E essa série, ela tem sido muito forte, principalmente para mim. Eu estou aprendendo muito com ela. E hoje eu quero trazer para vocês a história, na verdade, a conjunção de dois grandes personagens na Bíblia. Um vocês conhecem muito bem, que é o apóstolo Paulo. Quantos conhecem o Paulo da Bíblia? Diga amém. Aí já são poucos, né? Eu também não conheço, né? Mas eu já li na palavra de Deus sobre ele, né? E o outro personagem hoje é Estevão, né? E por que eu quis trazer a história de Estevão hoje como um grande visionário? Porque um visionário é aquele que enxerga além. Não é aquele que enxerga o que os seus olhos somente veem. O visionário, ele tem a capacidade de enxergar com os olhos de Deus. Ele tem a capacidade de enxergar com a perspectiva de que Deus tem para as nossas vidas. E isso é muito forte, porque quando eu vou trabalhar e eu tenho o olhar de Deus, eu tenho certeza que aquele dia vai ser extraordinário, vai ser abençoado. Quando eu vou trabalhar e eu vou atender alguém
com os olhos de Deus, eu de alguma maneira vou ajudar essa pessoa, vou interferir na vida dessa pessoa. Não sei se vocês viram um vídeo que circulou na internet essa semana agora, lá em Minas Gerais, precisamente em Belo Horizonte, de uma trabalhadora. Ela estava lavando a calçada do condomínio. Vocês viram esse vídeo? E aí um cara estava correndo com o cachorro dele, né? E ela estava limpando a calçada com água. E aí esse cara vai e para, ela só termina assim, ela joga para cá a água. Aí vem o cara e pega, tira a mangueira da mão dela, começa a jogar a água nela, começa a humilhar aquela pessoa, né? Começa a humilhar aquela pessoa, ela tenta puxar a mangueira e ela cai no chão. Aí o cara vai e joga água nela e joga a mangueira e continua tocando a vida dele, como se nada tivesse acontecido, sabe? E aí eu te falo, como é que essa senhora viveu o dia dela depois daquele encontro com aquele rapaz, com aquele homem? Como que ela se sentiu? Como que ela se sentiu depois daquele contato, sabe? E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, se fosse um homem de Deus, se fosse uma mulher de Deus, e tivesse tido um encontro, de repente, quando a pessoa estava trabalhando ali, na hora que ela virou a mangueira, ela está falando assim, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário. Quero ouvir um amém. Então, como é que eu ajo diante do meu relacionamento com as pessoas? Você entra no ônibus, você senta do lado de alguém, você fala um bom dia, uma boa tarde, você dá um sorriso. Eu estou ensinando meus discípulos a sorrir. Quer ver? Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Tá vendo que parece que vai destravando tudo, né? Quase dá cãibra. Né? É difícil, porque é tanto problema, é tanta pressão, é tanta dificuldade. E às vezes a gente olha para a nossa vida, e na nossa vida você olha e eu não tenho motivos para sorrir, por que eu vou sorrir? Tem gente que fala até, eu não vou mentir, eu não estou bem, eu não vou mentir. Mas a questão não é você ser transparente no seu sentimento, a questão é você externar o Deus que você serve. Essa é a diferença. Então, se eu não estou bem, eu vou fazer com que meu dia se torne bem. Se eu não estou feliz, eu vou buscar no meu dia a minha felicidade. Agora, se eu não busco isso, eu transfiro isso para alguém. Se eu encosto alguém, se eu estou mal, se eu estou chateado, se eu estou bravo, eu vou atender alguém. Na hora que eu encosto nessa pessoa, eu vou transferir isso para ela. Eu vou levar esse mal para ela. Tem gente que sai de casa esperando uma oportunidade de fazer uma confusão, de gerar uma confusão, de gerar uma briga, de gerar uma discussão. É no trânsito. Você já observou no trânsito, você está com o carro, o sinal só faz assim, ó, pum, verde. Na hora que dá um verde, é uns 10 buzinando, pá, 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 pá. Falei, meu irmão, nem deu tempo de eu olhar aqui para ver o verde, já tem gente buzinando. Assim, nem um segundo deu. Mas tem gente que está sempre disponível para levar o mal para as pessoas. Tem gente sempre disponível para estragar o seu dia, para acabar com o seu dia, para acabar com a alegria do seu dia. E sabe o que acontece, igreja? Isso é contagioso, porque quando você pega, você passa isso para alguém. Quando você pega, você transfere isso para alguém. É muito importante isso que eu estou falando, porque os pais têm um dia atarefado, tem um dia de trabalho, tem um dia que não foi legal, não foi bacana. Às vezes você está doente, sabe o dia que você está doente, mas você tem que ir trabalhar, você está indisposto, mas você precisa ir trabalhar, e aí você vai trabalhar, e você não está legal e tudo mais, aí você enfrenta aquilo ali, aí você tem que engolir algumas coisas do seu dia a dia, porque você não pode manifestar, você não pode falar, você tem que ficar quietinho, caladinho, né? Aí você chega em casa, aí seu filho está lá, sua mulher está lá, aí com eles você solta os cachorros, aí você arrebenta, estoura. Quem está me entendendo? Fala comigo assim, misericórdia. Isso é a vida. Se eu não tenho uma visão
do que é Deus para mim, é assim que a minha vida vai ser todos os dias. Todos os dias eu vou estar como um imã, sabe? Buscando, atraindo coisas ruins, coisas pesadas. Por isso que quando eu tenho o Espírito Santo, eu só quero fazer o bem. Quando eu tenho o Espírito Santo, mesmo com todos os problemas, eu sei que vai passar. Eu sei que Deus vai me dar a vitória, porque a minha visão não é a visão do homem, a visão que eu tenho é a visão de Deus na minha vida. E essa série é para abrir os teus olhos quanto a isso, é para abrir a sua mente quanto a isso, para que você entenda o tamanho do Deus que você serve. E está lá em Atos, eu vou fazer bem pincelado, porque é muito grande a história, mas olha só, está lá em Atos 6, Atos 6, fala comigo assim, ó: quando surge uma demanda, Deus me dá uma oportunidade. Mais alto. Quando surge uma demanda, Deus me dá uma oportunidade. Olha só, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, avivamento, os judeus de fala grega, entre eles, estavam se queixando dos judeus que falavam hebraico, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então entregava para uns e não entregava o alimento para os outros. Por isso, os 12, os discípulos de Jesus, se reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. O que ele está falando? Não é certo a gente deixar de fazer o que nós temos que fazer para cuidar de outras coisas. Não é certo nós deixarmos de ensinar, não é certo nós deixarmos de pregar o evangelho para cuidar de outras coisas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos esta tarefa para eles. Aqui foram escolhidos os 7 diáconos, né? O diácono é esse ajudador. E nos dedicaremos, eles falando, à oração e ao ministério da palavra. Então, dentro do conceito igreja, existem várias atribuições. Quero ver um amém? Continuando. Tal proposta agradou a todos, então escolheram, dentre esses, Estevão, que era um homem cheio de, e do, mais alto, cheio de, e do. Está vendo que fé não é Espírito Santo. Fé é uma coisa, Espírito Santo é outra. Fé é eu acreditar no que eu vejo. Espírito Santo é eu estar cheio e viver isso. Fé, eu acredito. Com o Espírito Santo eu vivo. Além, Filipe, Prócoro, essa mãe é gente boa com filho. Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente ali de Antioquia. Continue. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos. Fala comigo assim, ó: imposição de mãos é da autoridade sobre o outro. Então, ou seja, quem impõe a mão, por isso que o líder que impõe a mão na cabeça do discípulo, por isso que o líder que ora pelo discípulo, ele impõe a mão, é autoridade, está transferindo autoridade. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Continue. 8. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, porque ele era um homem de, fala comigo, fé e cheio do Espírito Santo. Fala assim, ó: fé, Espírito Santo. Agora abre a boquinha, vai. Fé, Espírito Santo. Tá vendo, rapaz? O diabo solta, cara. O diabo solta. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês como o diabo solta. Quer ver, ó? Diabo, solta a boca do povo. Fala comigo, fé, Espírito Santo. Viu? Ele tem que obedecer. Ele solta a sua boca. Ele solta.
Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga. Ou seja, quando você cresce, quando você avança, quando você prospera, quando você é um instrumento de Deus, sempre vai acontecer paralelo a isso um ataque, uma contrapartida. Levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Então esses homens, versículo 10, esses homens estavam discutindo com Estevão. Sabe o que é discutir com a gente no nosso dia a dia? Por que você está felizinho? Por que você está alegre? Por que você está nesse bom humor hoje? Por que você acredita que nós vamos vender? Por que você acredita que nós vamos superar? Por que você acredita que você vai ser isso? Por que você acredita que você vai passar no vestibular? Por que você acredita que você vai passar no concurso? Por que você acredita? Por que você acredita? Seus filhos é melhor que os meus? Sua vida é melhor que a minha? Isso é resistência. Isso é a resistência. Você acha que seu Deus lá da sua igreja vai fazer alguma coisa por você? Isso se chama resistência. Resistência de pessoas àquilo que você se propôs a fazer. Tem aquele ditado, né? Ninguém joga pedra em árvores sem fruto. Só joga pedra em árvores que têm fruto. Mas eles, mesmo com todo esse ataque, não podiam, no 10, resistir a sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Ninguém vai resistir ao Espírito Santo que está com você. Ninguém, nada. O que você declara, o que você decreta, o que você pratica, o Espírito Santo que está em você vai te dar a vitória em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? E aí, esses caras não gostaram, e aí o que eles começaram a fazer? Subornaram pessoas, começaram a mentir sobre Estevão. Olha lá aqui no versículo 15, começaram a mentir, começaram a falar besteiras dele, começaram a falar que ele era isso, arrumaram testemunhos para enganar as pessoas, né? Mas não tinha como. Olhando para ele, olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no Sinédrio, o Sinédrio era como uma reunião de vários juízes, e eles decidiam algo, judeus, né, o Sinédrio ali, estavam sentados no Sinédrio, viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Olha aqui para mim, dá mais um sorriso aí, dá mais um sorriso, isso, cara boa, cara de anjo, vai, cara de anjo, isso, não é cara de demônio não, cara de anjo. Isso, cara de anjo. Dá uma olhada pro irmão aí. Fala assim, eu estou com cara de anjo ou cara de outra coisa? Olha pro outro lado e fala assim, ó, eu estou com cara de anjo ou cara de outra coisa? Olha aí, fala aí. Então, não tem como você esconder o Espírito Santo, não tem como você esconder quem você é. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Desiste de ser derrotado, não tem como, você não nasceu para isso. Você não nasceu para ser uma pessoa normal, você não nasceu para ser uma pessoa comum. Onde você chegar, olha aqui para mim, onde você chegar, você vai se destacar. Se você montar um negócio, todo mundo vai ficar com inveja de você. Todo mundo. Porque o seu negócio vai prosperar. E as pessoas não vão entender. Vai falar, o que você está fazendo? Eu nada, normal. Mas tem um segredo. É o sazon? É o sazon gospel. É o sazon gospel. É o Espírito Santo. Você prospera, você flui, você cresce, você é feliz, porque o Espírito Santo anda com você. Mesmo diante do suborno,
mesmo diante das mentiras, mesmo diante da arrogância, da ignorância das pessoas, você tem uma visão além do alcance, você é um visionário, você enxerga o além. Por isso que você pode fazer, olha aqui para minha igreja, faça, mete a cara, se entrega, faça o seu melhor. Não olhe para os erros, não olhe para os defeitos, não olhe para o que as pessoas estão fazendo, continue fazendo. Continue fazendo. Dentro da administração tem um conceito interessante, que é o seguinte: planeja, faça e ajuste. Vamos lá comigo, ó. Planejar, executar e o que eu falei? Ajustar. Planejar, executar e ajustar. Então eu planejo, como é que vai ser? Eu planejo com o que eu tenho, eu começo com o que eu tenho, eu executo. Quando eu executo, eu vou ver, olha, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo outro, eu posso fazer dessa forma, eu posso fazer daquilo outro. Aí eu ajusto e volto para cá. Aí o que eu faço? Executo de novo. Eu executo, tenho outro resultado, e assim eu vou crescendo. Eu pego 10 águas, eu vendo as 10 águas, das 10 eu compro 20, das 20 eu compro 40, é assim que a gente monta um negócio, é assim que a gente monta uma empresa, é assim que a gente cresce, é assim que a gente avança. Nós nunca podemos parar de crescer, é o nosso destino é crescer. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, amém? Estevão estava convicto disso, então pegaram ele ali, amassaram, mas mesmo diante de toda essa injustiça, adversidade, ele tinha a cara de um anjo, porque ele estava assim, ó. Ele sabia que era o Deus que ele servia, ele não estava com medo do julgamento dos homens, ele não estava com medo do julgamento das pessoas, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele era um diácono da igreja, ele foi escolhido, ele foi ungido, imporam as mãos sobre ele, ele entendia, aquilo era maior do que os homens diziam sobre ele, porque ele entendia que maior era o que estava nele, do que o que estava no mundo. Aí a gente dá um salto, aí, lá no Atos 7:1, aí eles prenderam ele, levaram ele ali, né, no sinédrio. O sumo sacerdote perguntou a Estevão, lá no Atos 7:1, né? São verdadeiras essas acusações? São verdadeiras? E aí ele respondeu, ele fez um discurso. Depois você lê esse discurso. Ele faz um resumo do Antigo Testamento todinho. Ele faz um resumo, o discurso dele, ele lá no sinédrio, com os sumos sacerdotes, com os sacerdotes, com os fariseus, com os escribas, os juízes dali, e ele começa a falar, desde o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés e Davi, e aí ele vem falando, colocando tudo, ele faz todo o discurso. Aí eu vou dar um salto, e ele vai falando, e todo mundo ouvindo ele, todo mundo ouvindo o cara. No final de tudo, no final do seu discurso, está lá em Atos 7, versículo 48, Atos 7, 48, Atos 7, 48. Todavia, aí ele finalizando o discurso dele, o Altíssimo não habita em casas feitas por homem, como diz o profeta. Continue. O céu é o trono dele, a terra o estrado dos seus pés, onde ele pisa. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Aí ele continua, né? Ele falando, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Assim, o que o homem pode me dar, se sou eu que fiz tudo? O que o homem tem para me oferecer, se sou eu que sou dono de tudo? Porque a Bíblia diz, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo. Aí ele finaliza
com autoridade, diante de toda essa quantidade de pessoas, de autoridades daquele tempo. Povo rebelde, olha o que ele fala: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Olha o que ele falou para aquele povo: sumo sacerdote, fariseu, todo mundo ali. Vocês resistem ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo, igreja? O que é resistir ao Espírito Santo? Como que eu resisto ao Espírito Santo? Eu fiquei me perguntando, como que eu resisto ao Espírito Santo? O que é resistir ao Espírito Santo? Resistir é não ouvi-lo. Ele fala comigo e eu não quero saber disso não. Não quero saber disso não. O que é resistir? Eu acordei atrasado. Não tem tempo para você não. Tem tempo para você não. Isso é resistir. Eu estou resistindo. Eu não quero ouvir. Resistir, eu não quero relacionamento. Resistir, eu não quero ouvir o confronto. Você está errado nisso, você está... Não quero ouvir essas coisas não. Isso é resistir. Isso é resistir. Não quero saber disso não. Deixa eu no meu mundinho aqui. Eu não quero saber disso aí não. Deixa eu na minha verdade aqui. Por isso que a Bíblia fala lá em Gálatas dos frutos do Espírito. Então quem tem o Espírito Santo tem os seus frutos: amor, alegria. Dá mais um sorriso aí, mostra os dentes. Domínio próprio, benevolência, benignidade, longanimidade, e aí vai, perseverança. São 8. E ele falou isso, e os caras ficaram doidos, ficaram indignados, ele confrontou. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, ou seja, Jesus, de quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Olha o que ele falou para esses caras. Para falar isso tinha que ter autoridade, não é verdade? Para falar isso tinha que ter autoridade. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não obedecem. Aí os caras ficaram indignados. No versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes. Para ranger o dente tem que estar com a boca fechada. Estou com raiva do bispo hoje. Dá um sorriso. Aí é o Espírito Santo. Isso. Agora fecha a cara. Ranger de dentes. Dá um sorriso. Isso, Espírito Santo. Fecha a cara. Ranger de dente. Isso é ranger de dente. Estou indignado. Tem que engolir a seco. Estou indignado. No 55. Mas Estevão estava como, gente? Como? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Peraí. Obstinado, eles mataram aqueles que prediziam, vocês receberam a lei. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Diante da injustiça, diante da dificuldade, diante da pressão, qual foi o olhar de Estevão? Para onde? Para onde? Para cima, né? Para o céu. Ele olhou para quem? Para quem é a autoridade na vida dele. Eu acredito que ele olhou: olha, eu estou passando por isso, não é por mim, é pelo Senhor. Eu estou passando por essa dificuldade, não é para mim, é pelo Senhor. Você está passando um momento ruim, em qualquer área da tua vida, empresa, negócio, você consagrou isso a Deus? Você consagrou a sua escola a Deus? Você consagrou a sua faculdade a Deus? Você consagrou o seu trabalho a Deus? Você consagrou a sua família a Deus?
Para tudo isso, existe uma ação, não é um falar, é uma ação. Fé, eu acredito, com o Espírito Santo eu faço. Fé, vou repetir, fé, eu acredito, com o Espírito Santo eu faço. Com o Espírito Santo eu faço. E ele, diante disso tudo, ele está vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha a visão do cara. A maioria de nós, passando uma injustiça dessa, estava querendo xingar todo mundo. Estava que nem Pedro. Não, eu não conheço não fui eu não. É mentira. Não, está errado. Não foi desse jeito. Não. Ele não estava, o olhar dele não era esse. O olhar dele era o quê? Meu destino, quem traça é Deus. O meu futuro, quem determina é o meu Deus. Eu, diante de todos os problemas, eu olho, não é para a conta de luz, eu olho para o meu Deus. Eu olho para Ele, é para Ele que eu olho. É para Ele que a minha vida está entregue aqui na terra. É para Ele. Continue. Adianta você justificar? 57. Eles fizeram o quê? Taparam os ouvidos. Não adianta você querer justificar. Não adianta. E ouvindo-os, e taparam os ouvidos e dando fortes gritos, tipo assim, eu não quero ouvir, não quero saber. Eu não quero saber se é justo ou se é injusto. Eu só quero saber o seguinte: você está me prejudicando. Eu sou judeu. Você está trazendo um novo conceito para nós. Você está trazendo uma nova ordem para nós. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber desse Jesus que já foi crucificado. Eu não quero saber desses seguidores. Eu não quero saber desse negócio de igreja. Eu já tenho o meu conceito. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de nada disso. Eu estou aqui com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Eu não quero saber. É o cara que está doido para encontrar alguém para fazer o mal. Lançaram-se todos juntos contra ele. Todos juntos. Às vezes você é o primeiro da sua casa, que está aqui crente. Às vezes todo mundo da tua casa, sempre quando você chega, estava lá na igreja, né? Estava lá, você só fica lá, você só vive lá, você já está morando lá, né? Já tem sua cama lá, né? Tá dando dinheiro para pastor, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Você não quer saber de mais nada da igreja, da nossa casa, da nossa família, só quer saber agora das coisas da igreja. Não é das coisas da igreja, é das coisas de Deus. É aprender sobre as coisas de Deus. E aí, no versículo 58, arrastaram-no. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra ele e o arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Vamos fazer um teatrinho aqui. Quer ver? Vem cá, os meus diretos, vem aqui, os homens, vem aqui na frente aqui. Vem aqui na frente. Vem cá, meu filho. Vem cá, os meus diretos aqui também, que estão aqui, vem cá. Sobe aqui os homens. Pega lá no fundo lá, ó, Ademir, isso aí, pega aí, traz para cá, vem cá. Vamos lá, sobe aqui no altar. Ó, presta atenção. Vamos aqui, ó. Faz o seguinte aqui, vocês, desce aqui. Isso, desce, vai lá. Vamos lá. Vai lá, desce lá. Você foi o último, você fica aqui. Esse aqui vai ser o nosso Estevão. Aqui é o nosso Estevão. Pega isso aqui, ó. Olha só. Estevão está aqui na frente, ó. Aqui, ó. Vem cá, fica aqui na frente aqui. Vem cá vocês, fica aqui na frente aqui, ó. Vocês estão vendo com gosto que eles estão pegando papel, né? Os caras deviam estar desse jeito, velho. Vamos amassar. Vamos acabar com aquele cara. Aí pegaram ele, aí o Estevão tá fazendo uma desculpa, né? Não, vamos olhar para Deus, fala aí para eles, vamos olhar para Deus. Aí você não quer saber, começa a falar, não quero saber. Cala a boca, vai, bora.
Mais, vai. Bora. Aí pegaram ele, ó. Botaram ele aqui. Ajoelhado ele aqui. Aí pegaram o quê? As pedras. Mas calma. Vem cá, pastor Luiz, vem cá, por favor. Ó. Aqui, ó. Pastor Luiz, pega os celulares deles aí. Dá o seu celular aí pro pastor Luiz. O seu você fica aí. Isso, naquele tempo tinha celular não, tá, gente? Só para vocês saberem. Aí, segura os celulares, isso aí. Aí o que a Bíblia está dizendo, ó. Arrastaram ele para fora da cidade. Segura aí. O que está dizendo lá, ó. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas. Quais são as testemunhas? Esses aqui, ó. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado. Quem é que estava lá assistindo isso tudo? Quem é que estava lá dentro do Sinédrio? Porque ele era discípulo de Gamaliel, que era um grande fariseu. Quem é que estava lá assistindo tudo? Saulo. Quantos conhecem o Saulo da Bíblia? Já li sobre ele, né? Aqui, ó, quem que estava lá segurando, né? Segurando os mantos. É isso aí. Mata. Porque na cabeça dele, esses aqui estavam certos. Presta atenção isso aqui, gente, ó. Você acha que esses caras aqui estavam achando que estavam fazendo errado? Você acha que eles estavam achando que estavam fazendo mal? Sim ou não? Claro que não. Para eles, o que eles estavam pensando? Na cabeça deles aqui, nós estamos defendendo o nosso Deus. Esse cara está vindo com uma conversa fiada. Esse cara está vindo com uma coisa que não é a lei de Moisés, que não é o que eu aprendi, está errado. Esses caras aqui, eles não queriam ouvir porque eles estavam convictos de que eles estavam certos. Para eles estavam certos. E aí eles apedrejaram Estevão. Pode apedrejar Estevão. Foi isso mesmo. Joga de novo, pode jogar mais. Aí, ó. Mas continua jogando. Olha aqui, ó. Quem que estava assistindo tudo? Com a capa. Você sabe o que era a capa? A capa era a autoridade. Saulo pegou tudo deles aqui e só, ó, observando. Tá vendo? Os bichos é mal, velho. O cara gosta do mal. Recolhe isso aí, uma salva de palmas para o nosso teatro aqui. Isso, ficou como oferta para a igreja aí os mantos. Vocês entenderam o contexto? Olha a cena. A gente aqui está rindo. A plateia está rindo. Mas o cara começou a sangrar. Tomou pedrada na cara. Você sabe quem já tomou uma pedrada na cara aí? Eu já tomei uma. Meu amigão. Quem já jogou? Vocês já jogaram bet? Aqui chama bet? Que tem as latinhas assim, como é que chama aqui? É bet? Vocês nunca jogaram isso não? Não sabem nem o que é? Pelo amor de Deus. Você sabe o que é bet? Você sabe, João? Não sabe? Que futebol, que videogame, rapaz. Você sabe o que é bet, não? Sabe o que é? É um jogo antigo. Já tomei uma betada na cara. Pegaram ele, apedrejaram ele. Quem que estava lá assistindo? Versículo 59. Ele tomando a pancada, sangrando. Enquanto apedrejavam Estevão, o que ele estava fazendo? Quando você está com problema, quando você está com dificuldade, o que você vai fazer? Não, Estevão fez isso, eu quero saber você. O que você faz? Não, não tenho tempo para orar, isso não é prioridade. Eu não tenho tempo para orar, isso não é prioridade. Tenho que resolver meus problemas. Eu tenho que resolver minha situação.
Não tenho condição de fazer isso agora. Está difícil para mim fazer isso agora. Não, eu não tenho tempo para isso não. Estou cheio de problema, minha cabeça está cheia de problema. Estou com problema com meu pai, estou com problema com a minha mãe, estou com problema com meus filhos, estou com problema no meu trabalho, estou com problema no meu carro, estou com problema em tudo, na minha saúde. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para buscar a Deus. Vocês estão entendendo que a gente não está buscando a resposta nos céus? Nós estamos buscando a resposta do homem. Nós estamos querendo o ok do homem. Nós estamos querendo o acordo com o homem. Nós não estamos buscando a resposta de Deus. Mesmo diante, ele orava: Senhor Jesus, o quê? Recebe o meu espírito. 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Alguém faz alguma coisa ruim com ele: Senhor, fulmina. Mostra, Jeová, que caia fogo do céu. Mas não queima o altar não, queima ele. Ele. Tem gente que está assistindo a série aquela do Guerra dos Tronos. Traz os dragões, fogo. Fogo neles. Entenderam? Senhor, não os considere culpado. Cara, você tem capacidade de fazer isso com quem está te perseguindo? Você tem capacidade de fazer isso com quem azucrina a sua vida todos os dias? Todos os dias. Eu lembro quando eu converti, tinha um professor na academia. Ele era coordenador do cycling, do bike. Era um cara mais velho e tal, e ele nunca aceitou a minha liderança, porque cheguei lá muito novo na academia, eu era mais novo de todos, então eu coordenava os mais velhos. Eu assumi a coordenação da academia, 2 meses da academia. O cara estava lá 10 anos na academia, não conseguiu a posição que eu consegui. Então eles não aceitavam a minha liderança. E era justo, porque eu não dava conta nem de fazer uma reunião. Aí eu converti. Eu fui por revisão de vidas. No dia que eu voltei, eu não estava conversando com esse cara, eu não conversava com ele mais. No dia que eu voltei do revisão de vidas, eu comigo assim, ó, eu preciso resolver isso. Se eu não resolver isso, o que eu vivi com Deus, joguei fora. Se eu não resolver isso, eu sentia dentro de mim, eu preciso resolver, porque se eu não resolver isso, tudo que eu estou vivendo é simplesmente algo, uma fábula. Aí eu lembro que na hora que eu estava entrando na academia, ele estava saindo. E sempre quando a gente se encontrava, um olhava para um lado, outro para o outro e passava batido. E aí eu lembro que nesse dia, eu encontrei com ele, eu falei assim: Robson. Aí ele me olhou assim assustado, porque a gente não estava se falando. E aí cara, olha, eu sei que a gente teve as nossas desavenças. E assim, as desavenças não foi por minha culpa. Mas eu sabia que ele não queria vir falar comigo. E aí eu falei: olha, a gente teve os nossos problemas e tal, cara, e eu queria te pedir perdão, cara. Queria te pedir desculpa aí. Eu tive um encontro com Deus esse final de semana, cara. Eu conheci Jesus e eu não quero estar assim contigo não, velho. Eu vou estar, inclusive, orando por você aí e tal. Me desculpa aí, vamos voltar a conversar, vamos voltar a ser amigo. Aí o cara só fez assim pra mim, ó. Aí eu fui dar um abraço nele. Mas eu fiz a minha parte. Só que a partir daquele momento, todas as vezes que eu encontrava com ele, e aí, cara, beleza? E aí, conversando, e pá. E aí eu fui continuando na igreja. Eu não desisti da igreja, eu continuei. Passou meses, passou anos, e aí eu continuei na igreja. Eu fui sair dessa empresa, fui para outra, trabalhei, a gente encontrava nos eventos que eu ministrava palestra, ele estava lá também fazendo, e aí a gente sempre conversava e tal. Aí teve um dia que eu fui almoçar perto da academia, meio-dia mais ou menos. Eu sentei para almoçar. Aí daqui a pouco vem ele, passa por trás de mim. Ele não me reconheceu, passa por trás, senta na mesa da frente.
bota um prato e uma cerveja. Meio-dia de um dia de semana que ele ia dar aula depois. Aí eu olhei aquilo e eu falei assim, eu era desse jeito. Eu era dessa maneira aí, ó. Eu fazia exatamente isso. E aí eu olhando assim, ele estava de costas para mim, ele não tinha me visto ainda. E aí eu falei para ele assim, eu pensando assim comigo, né? Assim, o que leva uma pessoa a estar meio-dia, o cara vai pedalar, vai dar umas 4, 5 aulas ainda em cima de uma bicicleta. O que leva o cara a estar ali, vive do corpo, da saúde, tomando uma cerveja durante a semana, meio-dia. Aí eu fui, saí, sentei assim na frente dele, falei, e aí Robson, e aí Alexandre, como é que tá? Não sei o que, tudo bem? Então, falei, cara, Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo especial. Cara, tu é um excelente profissional. Tu é um excelente profissional. Tu é reconhecido, todo mundo gosta de você. Você é reconhecido profissionalmente. Vá viver isso, cara. Olha, eu tenho uma célula na minha casa, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Você tem meu telefone, vamos para lá, vamos viver isso. Aí ele, vou pensar. Ele foi algumas vezes na minha célula, só que sumiu. Só que a lembrança que esse cara tem de mim, com certeza, é de alguém que tentou ajudá-lo, e não um inimigo. E é isso que a gente tem que fazer pelas pessoas. Sabe, Estevão ali, o apóstolo Saulo, aqui ó, Saulo, ainda só sentindo a raiva dos caras, vendo apedrejar, ele capaz estava assim, é isso mesmo, incircunciso, é isso mesmo, tá certo. A morte de um homem de Deus, mas ao mesmo tempo, um inimigo do povo de Deus. Um inimigo do povo de Deus assistindo. Aí continua, né? Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Ou seja, participando da morte de Estevão, participando da injustiça, mesmo que só segurando os mantos. A Bíblia não diz que ele jogou pedras, a Bíblia diz que ele segurou o manto. Está vendo que a nossa omissão não é diferente de quem ataca? Está vendo que a nossa omissão, nós não nos posicionarmos, é simplesmente de uma maneira indireta estarmos jogando a pedra? Vocês estão entendendo, igreja? Está vendo que a omissão, o consentimento, não muda você diante daqueles que estavam apedrejando? Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Todos que não tinham aliança foram dispersos, não conseguiram permanecer. Olha no versículo 3. Saulo, por sua vez, aquele que estava segurando os mantos, o que ele fazia? Devastava a igreja. Ele perseguia a igreja, ele esmagava a igreja, ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Saulo. Esse era o cara que nós olhamos hoje e admiramos. Era esse cara aí. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, não, esse cara não vou falar de Jesus, não, essa pessoa não tem jeito, essa pessoa aí não tá fora. Sabe aquele cara, aquele traficante, sabe aquela pessoa que você nunca ia imaginar dentro da tua casa, que um dia ia converter, que um dia ia aceitar Jesus? Sabe essa pessoa pode ser um Saulo. Pode ser um Saulo. Você que está aqui, às vezes você pode ter sido um Saulo desse tempo.
Eu fui um Saulo desse tempo também. Aí ele continua, no versículo, no 3, né? Arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Olha quem é esse cara. Chegou o dia, Atos 9:1. Estou terminando aqui, o louvor pode subir. Saulo, respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E aí ele dirigiu-se a um sumo sacerdote, porque só ali na cidade já não satisfazia mais a ira dele, a raiva dele. Ele queria expandir isso, ele queria prejudicar mais, ele queria acabar com mais e mais cristãos, ele queria aumentar isso. Então ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ainda não se chamava cristãos, era como se fosse uma seita, isso que nós estamos vivendo, chamado o caminho, pudessem levá-los presos, né, para Jerusalém. Salta para o 3. E em sua viagem, quando ele estava se aproximando de Damasco, de repente, fala comigo, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Por que você está apedrejando meu povo? Por que você está falando mal? Por que você está destruindo essas pessoas que só querem o bem? Por que você está fazendo tanto mal a elas? Por que você está fazendo tanto mal a essas pessoas? E Saulo, quem és tu, Senhor? Está vendo que Saulo, ele fazia aquilo acreditando que estava certo? Ele não estava fazendo aquilo para acabar com o povo de Deus, não. Para ele eram inimigos. Ele respondeu, aí, quem és tu, Senhor? E aí, Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue. E aí Saulo perguntou, né? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. 6. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Enfim, a gente já sabe a história dele. Lá em Atos 13, né? Tem pessoas que falam que Saulo mudou o nome para Paulo depois que ele converteu, não tem nada a ver com isso. Lá em Atos 13, 9, fala justamente assim, né? Então Saulo, também chamado Paulo, porque Saulo era o nome dele no grego, e Paulo era o nome dele no latim. Então não tem relação de mudança de nome, como muitas vezes a gente aprende. Cheio de quê? Um cara que uns dias para trás segurava o manto, uns dias para trás perseguia em Jerusalém, uns dias para trás pediu cartas para ir pelo estado, para perseguir e aprisionar, agora estava como? Cheio do Espírito Santo. Aí entra justamente naquilo que nós precisamos viver. Deus não escolheu alguém que estava dentro da sua igreja. Deus não escolheu alguém que já estava ali vivendo aquele momento. Deus escolheu alguém de fora, um perseguidor. E sabe o que Deus fala comigo? Ele já nos escolheu. Ele já nos escolheu. Ele já nos tirou da situação de apedrejar. Ele nos escolheu para fazermos coisas grandiosas, coisas agora não para prejudicar mais o reino, não para perseguir mais as pessoas, mas pelo contrário, para justamente pegar isso e viver essa mesma intensidade. Sabe o que Paulo fez? Com a mesma intensidade, com a mesma força que ele pediu cartas para ir de cidade em cidade, capturar
os crentes, essa mesma força, depois que ele conheceu Jesus, ele entregou para pregar o Evangelho. Por isso que ele fez as suas viagens, por isso que ele abria células nas casas das pessoas, por isso que ele não tinha mais limites. Tentaram matá-lo, apedrejaram também Paulo. Teve momentos que ele teve que fugir, teve momentos que ele teve que fingir de morto, teve momentos que ele foi preso. Grandes cartas, ele estava preso, mas ele teve um encontro genuíno com Jesus. Você já teve esse encontro com Jesus, você já teve. Só que, sabe o que acontece? A gente esquece. A gente esquece. A gente esquece. A gente deixa de ser grato. Sabe? Você teve um encontro com Jesus, espera aí. Como é que você se dedica mais para uma coisa do que para o reino de Deus? Não tem lógica. É porque está faltando a sua gratidão. E eu não estou falando que você tem que ir na rua, aceita Jesus, faz isso e tal. Não é isso. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de você ser o Paulo cheio do Espírito Santo. Ser o Paulo nessa terra cheio do Espírito Santo. Sabe o que é o Paulo cheio do Espírito Santo? O que eu fazia fora? O que eu fazia antes? Eu me lembro que quando eu estava no mundão, antes de conhecer Jesus, cara, eu ia para uma boate, eu chegava em casa às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E aí eu falo, como é que hoje, na hora que dá 11 horas da manhã, eu posso falar, 11 horas da noite, eu posso falar que eu estou numa reunião e eu não vou conseguir porque está muito tarde, que eu tenho que acordar amanhã cedo. Rapaz, eu ficava na boate até 5 da manhã. Eu gastava meu dinheiro com uísque, eu gastava meu dinheiro com bebida, eu gastava dinheiro com combustível para ir nas boates, para ir nas festas, para ir nisso aí. Era assim que era a minha vida, essa era a intensidade. E eu conheci Jesus. E como é que eu doso aquilo que eu faço para Deus, se eu nunca dosei quando eu fazia para o diabo? É incompatível, entendeu, igreja? É por isso que muitas vezes a gente não consegue receber de Deus, a gente não consegue viver o reino de Deus, a gente não consegue ver milagres, transformação, porque dentro de você está esse conflito. Eu posso fazer, eu vou fazer, mas qual vai ser meu resultado? Qual vai ser meu resultado? Eu posso me entregar, mas qual vai ser meu resultado? Sabe? Você não tem, seu olhar está aqui, para o humano. O que eu vou ganhar, o que eu vou ter? Apóstolo Paulo não olhou mais para isso. Ele abriu mão, ele era um fariseu, cara. A autoridade, o líder dele era Gamaliel. Ele que segurou ali, Por que ele segurou? Imagina, todos aqueles lá mais velhos, e ele sendo o que? O prodígio de todo mundo. Ele era o especial daquele ambiente. E ele depois daquilo pegou carta, os caras davam carta para ele. Acredito que todo mundo olhava, isso aí, esse menino é bom. Esse menino é bom. Esse menino é esperto. Esse menino é inteligente. Esse cara sabe. Esse cara saca das coisas. Esse aí tem futuro conosco. Ele foi treinado para isso. E ele era novo, porque quem assumia ali o sacerdócio, ele tinha que ter acima de 30 anos de idade. Ele não tinha tão, como ele não assumiu, depois ele ficou mais velho, claro. Mas você tem que entender o seguinte: como é que eu não me entrego depois que eu tive um encontro com Jesus? Como é que eu não me entrego? Como que eu vou para a escola e eu sou um medíocre na minha escola? Como? Não existe, não tem como. Não tem como. Você encontrou Jesus, você vai trabalhar, você vai ser o melhor, você vai fazer seu melhor, você vai ser o melhor funcionário, você vai ser o melhor patrão,
Você vai ser o melhor empreendedor. Você nasceu para ser grande. Não diminua Jesus. Não diminua Jesus. Por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Deixa eu te falar, omissão é perseguição. Omissão é a mesma coisa. É vida com Deus. Vida com Deus. Você não precisa ir para longe da sua vida. Você precisa viver sua vida com Deus. Você não precisa fazer nada de diferente. Aquela mulher que estava lá, que eu contei na história, que estava lavando a calçada, ela teve um encontro com Deus, ela vai continuar lavando a calçada. Ela não vai mudar o que ela está fazendo. Ela vai continuar lavando a calçada. Só que enquanto ela estiver lavando a calçada, ela vai estar assim, ouvindo louvor. Ela vai estar assim: Senhor, obrigado por essa oportunidade desse emprego. Obrigado, Senhor, porque com isso aqui eu tenho condição de cuidar da minha família. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Vocês entenderam? É a nossa vida. É a nossa vida. A gente não pode negligenciar a nossa vida. Não é você fazer coisas extraordinárias, não. Agora é o seguinte, a minha vida foi desse jeito. Então eu não consigo entregar menos para Deus, porque eu vivi dessa maneira. Eu não consigo colocar limites no meu tempo, porque eu nunca dei limites para o meu tempo quando eu estava no mundo. Então hoje eu não consigo. Eu era desse jeito. Como é que eu vou entregar menos do que eu era? Não tem como. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal não podendo fazer o meu melhor. E quando eu não tinha Jesus, eu entregava meu máximo. Quando eu não tinha Jesus, eu ia para a festa, planejava, eu comprava um tênis novo, comprava uma roupa nova, sabe? Planejava, organizava, eu me arrumava todo. O cabelo não tinha muita coisa para fazer, era só passar a máquina mesmo. Mas eu comprava, organizava, fazia isso, tudo aquilo. Por quê? Porque eu ia para um evento, uma festa, um evento especial. Aí eu penso, como é que eu estou vindo para a igreja? Qual é a expectativa que eu tenho quando eu venho para a igreja? O que eu quero encontrar quando eu venho para a igreja? Da mesma maneira que eu era entregue para dançar, para ouvir, para curtir aquele momento, como é que eu não vou ser dessa maneira depois que eu encontrei Jesus, em buscá-lo, em querer encontrá-lo, em querer ouvir o seu nome, em querer adorá-lo, em querer agradecê-lo, em querer buscar a sua misericórdia, em querer fazer o que ele fez comigo, ajudar o próximo. Feche teus olhos, igreja, por favor. Eu queria que você pensasse agora, sabe? Pensasse. Eu sou o Saulo do mundo, ou eu sou o Saulo depois de Jesus? Qual Saulo eu tenho sido? Qual Saulo eu tenho sido? O Saulo do mundo, ele só reclama. O Saulo do mundo, ele só vive a mediocridade. O Saulo do mundo, ele não coloca Deus como prioridade. O Saulo do mundo luta a causa errada, né? O Saulo do mundo destrói pessoas, destrói famílias, destrói vínculos de relacionamento, vínculos de amizade. O Saulo do mundo não educa a sua família, não educa a sua casa. Agora o Saulo que conheceu Jesus,
Ele é intenso, ele é apaixonado, ele não se preocupa com o apedrejamento, ele não se preocupa com o julgamento, ele quer a oportunidade de falar de Jesus, ele quer a oportunidade de mudar as pessoas ao seu redor. Por isso que ele foi para os gentios, ele foi para aqueles que tinham outras religiões, que não acreditavam no Deus de Abraão, de Deus de Isaac. Ele falou: eu vou para esses, eu vou pregar para esses, eu vou ensinar esses, eu vou ensinar quem quer mudança, eu vou fazer o que tiver que fazer. Mas diante disso tudo, eu ainda me considero o menor, porque o nome Saulo vem da mesma raiz de Saul, o grandioso, e agora ele já era chamado como Paulo. Paulo significa o menor, ele se colocava como o menor, porque ele perseguiu tanto a igreja, que quando ele teve esse encontro genuíno com o verdadeiro Jesus, a vida dele mudou. Fique em pé, igreja, por favor. Vamos adorar essa canção. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Diga isso, diga isso, diga isso. Não vim atrás de bênçãos, deixa o Espírito Santo falar com você. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Declare mais uma vez: não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deve nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti.
Fala assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a viver a gratidão de ter tido um encontro contigo. Me ensina a viver a gratidão de ter tido um encontro contigo. Não deixe eu voltar o Saulo perseguidor. Não deixe eu voltar a ser o Saulo perseguidor. Me ensina a ser o Saulo adorador, o que te ama em espírito e em verdade. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aleluia. Igreja, isso é muito sério, porque eu queria deixar esse recado para você também. Nós estamos vivendo um momento hoje nosso de decisão. Daqui a 2 semanas nós vamos ter eleição, e isso não pode fechar seu coração. Não seja omisso. Não seja omisso. Não seja omisso. Você pode escolher candidatos que vão defender a sua pauta profissional. Você pode ter candidatos que vão defender, por exemplo, é um cara que vai defender educação física, é um cara que vai defender enfermagem, é um cara que vai defender medicina, é um cara que vai defender engenharia. Mas deixa eu te falar, coloque pessoas que vão defender a igreja. Coloque pessoas que vão defender a igreja em primeiro lugar, porque a igreja é onde a nossa família é defendida. Igreja, quando nós perdermos o que é uma família de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a presença de Deus em nós, acabou tudo, nós não temos mais nada. E é isso que você tem visto tentarem a todo custo desconstruírem. Nós aqui, evangélicos, nunca tivemos tanta autoridade hoje para defender isso. Sabe por quê? Porque nós estamos crescendo. Os costumes do povo de Deus estão crescendo. Os jovens estão indo para a igreja. Os jovens estão ouvindo a verdade. Os jovens estão entendendo o que é ter uma família. E nós não podemos permitir que isso se acabe. Então, quando você for escolher em quem você vai votar, não tem ninguém perfeito, viu, gente? Não tem. A única pessoa perfeita é Jesus. Mas avalie, coloque na balança quem defende a igreja, quem valoriza a igreja, quem defende a família. Olhe esses pilares que são nossos pilares. Olhe quem é contra o aborto. Pelo amor de Deus, como é que alguém pode ser a favor de matar uma criança? Sabe, tem uma lei, eu esqueci o nome do país, acho que é Nova Zelândia. Eles estão fazendo uma lei que a mãe que querer abortar vai ter que ouvir o coração da criança bater antes de decidir abortar. Vai ter que ouvir o coração da criança. Se você não sabe, mas o aborto é isso, coloca na internet e veja como é feito um aborto. Coloca na internet para você ver lá a tesoura entrando, cortando a criança ainda viva, arrancando a perninha, arrancando a outra perninha, arrancando o braço, puxando a cabeça através de uma sucção. Então isso não é brincadeira. Igreja, família, olha quantas mães. Minha mãe foi vítima disso, de drogados no mundo, sabe? A gente começa pequenininho, começa ali mesmo, com um cigarro, depois vai para uma maconha, depois vai para qualquer... É desse jeito, vai sempre querendo doses maiores. E essas pessoas ficam falando, libera as drogas, libera porque você ainda está nesse nível. Mas quando você pegar o seu filho ali, no canto, que nem eu moro ali perto, ali, tem uma rua só de gente fumando crack. O cara alienado do jeito da rua. Você acha que o cara começou no crack? Não, cara.
Você acha que aquele cara não tem família, não tem uma mãe, não tem um pai? Tem mãe, tem pai. Mas a droga tirou ele de tudo. A droga, o pessoal ainda fala, não, vai pagar imposto, vai isso. Você acha que é isso que interessa? A mãe, o filho, você acha que é isso? Você vê uma Cracolândia em São Paulo, você vê no nosso centro como é que é. Você acha, como é que a gente vai votar em pessoas que são a favor disso? Como? Como? Sabe? Nossas crianças, com essa questão de ideologia de gênero, que você quer ensinar nossas crianças de 4, 5 anos, sobre opção sexual, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Você viu um colégio agora no Rio de Janeiro, está sendo um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, acho que é Dom Pedro II, está sendo agora, a polícia está investigando, porque existiu o quê? A permissividade. Olha, se o menino quiser vestir de menina, usar saia e vir para a escola, pode vir. Se quiser usar o tal banheiro, pode usar. Sabe o que aconteceu lá? Aconteceu uma suruba de adolescentes lá, que está sendo investigado, dentro da escola. Aí você vê, o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, se esforça para dar o melhor para os filhos, e aí ele vai e coloca os filhos num ambiente para ele estudar, para ele aprender, para ele ser alguém na vida, para ele ter um futuro. E aí você vê professores ensinando isso, diretores permitindo isso. Aí você vê a sua filha que está lá na escola, e se uma menina dessa pegar uma doença venérea, se uma menina dessa engravidar, não vai saber nem quem é o pai. E eu já vi isso muitas vezes. Então, igreja, a gente vive com isso o tempo todo. Então, igreja, por favor, coloque a mão na sua consciência, não seja omisso. Não vote porque alguém vai te dar um benefício. Por favor, não faça isso. Se te der o benefício, pega o benefício, mas não vota nele não. Entendeu? Pega, beleza, obrigado. E vai, e vota em quem defende a igreja, porque é isso que a gente vive. A igreja, isso aqui que você está vendo, é a última fronteira. Se a igreja se calar, como tentaram nos calar várias e várias vezes, se a igreja nos calar, eu vou contar um exemplo para vocês, até se me permite. Lá em Brasília, nós elegemos um deputado nosso da nossa igreja. Um dia nós vamos ter um deputado crente da nossa igreja, amém? Um vereador crente da nossa igreja, nós vamos ter, vai sair daqui, não vai ser eu não, vai ser vocês. Vai ser vocês, eu não quero isso não, vai ser vocês. Mas olha, lá em Brasília nós lutamos. Tinha uma lei lá para que as igrejas, todas as igrejas no Distrito Federal, elas tinham que ter uma sala, sabe uma sala dessa como o nosso Baby Sharks aqui, das nossas crianças? Tinha que ter uma sala separada, o dia todo aberto, 24 horas aberta, para receber os usuários de droga. E nós tínhamos que ter kits para o cara se drogar, cachimbo para ele fumar crack, injeção para ele injetar. Nós tínhamos que ter todo o aparato para o cara se drogar com segurança. Vocês estão entendendo a loucura do povo? Essa lei, se a gente não tivesse um deputado nosso, que é o deputado que defende a igreja, defende a família, essa lei ia passar. As igrejas iam se tornar um centro de drogas. Vocês estão entendendo o que esses caras fazem? É isso. É lá em cima. Não adianta a gente aqui, ficar fechadinho, adorar a Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus já levantou, já nos levantou. Chegou a hora da gente soltar as pedras. Chegou a hora da gente soltar as pedras e levantar nossas mãos e nos posicionarmos, não mais para ir nas cidades destruir a igreja, mas ir para as cidades pregar o evangelho e dizer: existe um caminho, uma verdade, uma vida, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu só queria dar esse recado para você. Queria que você fizesse isso também na sua casa. Falasse com seu pai, falasse com a tua mãe, falasse com as pessoas, com seus amigos da escola, com as pessoas que você conhece. Vamos colocar pessoas lá que defendam os princípios de Deus. Amém, igreja? Diante disso,
queria que você preparasse agora o teu dízimo, preparasse a tua aliança.